Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. Vocês devem estar com a saudade de mim, né? Porque tem umas 2 semanas que eu não apareço por aqui, mas agora a gente vai retomar as nossas Crônicas da Moda toda semana e o vídeo de hoje vai ser sobre um tema que vocês me pedem muito aqui desde que o canal começou. No vídeo de hoje eu vou falar como as grandes guerras mundiais influenciaram a moda. A verdade é que esses momentos de grandes crises mundiais, como guerras, pandemias, sempre aceleram muito as mudanças que já estavam programadas para acontecer. Então, se determinada mudança ia acontecer no prazo de uma década, ela talvez aconteça no prazo de 2 anos, de 1 ano, com aquele acontecimento. A gente viu muito isso com a pandemia recentemente, principalmente com o nosso comportamento de compras online, né? Já se comprava online antes da pandemia, mas quando a coisa toda aconteceu e veio o lockdown, a gente passou a ter uma demanda muito maior disso e o que era para crescer em alguns anos, cresceu ali em apenas 1. Inclusive, nesse vídeo você vai descobrir que alguns grandes acontecimentos, algumas grandes mudanças e até eventos do mundo da moda só surgiram por causa das guerras mundiais. E eu tô falando de coisas que estão entre nós até hoje. Bora rodar essa vinheta aí que a gente tem muito o que falar no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, eu preciso dar meu recado para você que quer aprofundar seus conhecimentos em moda, principalmente se você estuda moda ou já trabalha nesse mercado. Vem para a comunidade do Crônicas da Moda que eu vou te ajudar. A gente tem um grupo fechado no Telegram, onde diariamente eu coloco conteúdos exclusivos sobre moda. Eu coloco textos que são retirados dos meus livros de moda que compõem essa estante. Também tem muitas matérias de revistas de moda atuais e antigas. E claro que tudo isso vem com os meus comentários para enriquecer ainda mais e fazer vocês entenderem o que é que está sendo escrito ali, dito. Também mando um bocado de áudio lá, é quase um podcast. E além disso, a gente tem uma live por semana, um encontro ao vivo para a comunidade se conhecer melhor. E nesse encontro eu sempre falo ou dos acontecimentos recentes do mundo da moda ou de algum grande acontecimento da moda, conta um pouco da história da moda. E esse mês de setembro, especialmente, as nossas lives vão ser sobre as semanas de moda internacionais, né? A gente já falou de Nova York, na próxima vamos falar de Londres, de Paris, de Milão. Então, assim, a gente vai fazer nas lives um apanhado geral da história dessas semanas de moda, como elas ficaram tão importantes e vai ser muito legal. Vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e se inscrever assim que acabar esse vídeo. E, por favor, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito a continuar aqui no YouTube contando as crônicas da moda para vocês. Recentemente nós chegamos a 10 mil inscritos, eu fiquei muito feliz com essa marca e agora a meta é superar ainda mais, chegar aos 20 mil, aos 30 mil, 50 mil e o céu é o limite. Bom, agora com todos os recados dados, a gente finalmente pode começar essa história. Bom, tudo começa na Primeira Guerra Mundial, que durou ali de 1914 a 1918. Muita gente diz que esse foi o conflito que inaugurou a chegada do século XX, porque até então as décadas anteriores tinham muita cara de século XIX e eu posso dizer que eu concordo um pouco com isso. E foi por conta da guerra que as mulheres foram forçadas a deixar, né, os seus, digamos, postos tradicionais. Então deixaram a posição de dona de casa, né, ou de estar só na cozinha, estar cuidando do filho, e de fato elas vão precisar ter um papel mais ativo na sociedade, tanto para ajudar nos esforços de guerra, como para substituir os homens que tinham ido lutar na guerra e tinham deixado seus postos de trabalho nas cidades. As mulheres que foram para o fronte durante a guerra normalmente trabalhavam como enfermeiras, como motoristas ou como auxiliar das Forças Armadas. Então, dessa forma, elas estavam muito distantes da moda, elas estavam usando uniformes militares. E por isso, aí, algumas peças que elas não usavam antes vão se incorporar ao seu guarda-roupa e depois vão adentrando, com o passar dos anos e das décadas, vão ir adentrando cada vez mais no guarda-roupa feminino até se tornarem peças comuns e usuais que a gente usa hoje, que eu tô falando basicamente das calças, das bermudas e dos macacões. Fora dos campos de batalha, a moda continuava, mas num ritmo bem mais lento. A guerra desacelerou total. Em Paris, muitos estilistas continuavam lá, trabalhando, com suas maisons abertas e fazendo desfiles mesmo com todas as dificuldades do mundo,
que incluíam a falta da presença da imprensa internacional, né, porque os meios de transporte ficavam muito complicados, viajar era uma coisa assim muito difícil durante a guerra, principalmente viagens transatlânticas, porque você tinha muito bombardeio de navios. Então assim, você não tinha a presença da imprensa externa, você não tinha a presença de compradores, e isso dificultou também muito as exportações. Muitas peças de alta costura de Paris eram exportadas para os Estados Unidos, e na Primeira Guerra não dava para fazer isso. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, as grandes lojas, os grandes magazines americanos que normalmente compravam esses modelos de alta costura em Paris para vender nos Estados Unidos, se viram de repente sem ter o que vender, né? Porque não havia como importar as coisas, porque, como eu falei, havia muitos bombardeios, os submarinos alemães faziam muitos bombardeios a navios no meio do oceano, e aí você perdia toda a mercadoria, as pessoas morriam, era um completo caos. Então importar da Europa não era realmente uma possibilidade. Então os Estados Unidos começam a dar mais atenção, a olhar para os seus designers nacionais, para os estilistas americanos, que ainda eram muito incipientes, mas assim, vamos olhar o que é que a gente tem de melhor aqui no mercado que dá para vender. E só para vocês verem que até na guerra a gente encontra oportunidades, em 1916, já com 2 anos de conflito rolando, nasceu a Vogue britânica, a primeira edição estrangeira da revista de moda dos Estados Unidos. A Vogue é uma revista americana, como eu falei, sua primeira edição saiu em 1892, ainda no final do século XIX, e com o passar dos anos a revista foi crescendo muito, ganhou uma importância, e já em 1912 ela era exportada para a Inglaterra, para ser vendida lá. Mas claro que com as guerras as exportações acabaram, então acabou se criando uma versão da Vogue britânica lá na Inglaterra, que era produzida, editada e distribuída por lá, o que barateava muito o custo, né, já que não se tratava de uma exportação. E a Vogue acabou fazendo um grande sucesso porque, por ela ser uma revista barata, muitas pessoas podiam comprar, e assim, naquele cenário de guerra, caótico, mundo acabando, a Vogue era assim um bálsamo, um deleite para as pessoas. Ela oferecia aquela fuga, aquele escapismo em meio aos bombardeios e caos que eram a Primeira Guerra Mundial. E outra coisa que favoreceu muito o seu sucesso foi que as outras publicações de moda da Europa pararam de circular durante a guerra. Então, assim, ela virou praticamente a única revista de moda que tinha disponível por lá. Mas não pensem que as revistas de moda ficaram alheias à guerra, muito pelo contrário, não tem como você se alienar disso. Eu já falei pra vocês que a moda é um espírito do nosso tempo, não tem como uma guerra mundial estar acontecendo e as revistas de moda não falarem sobre isso, até porque o conflito impacta na moda. Então, durante os 4 anos da guerra, a Vogue fez diversas capas retratando momentos de guerra, né? Seja as mulheres no fronte de batalha com sua atuação, ou imagens femininas representando a vitória, representando a paz. Agora, falando de moda de rua propriamente dita, a moda da vida real, do dia a dia, o que é que as mulheres que não estavam participando ativamente do conflito, que estavam ali vivendo o seu cotidiano normalmente, vestiam nesse período? Bom, as roupas ficaram bem austeras até para os mais ricos, porque inclusive não fica bem num período de crise como essa você ficar ostentando. Então os próprios designers já faziam modelos, digamos assim, mais minimalistas, mais simples. Seria o que a gente chamaria hoje de recession core, né? Ou estética da recessão. E vai haver, claro, mudanças de silhueta. Então, gradativamente, a cintura vai folgando, a saia encurta um pouco, deixando ali já os pezinhos e um pouco do tornozelo à mostra. A saia fica um pouco mais larga, não chega a ficar super rodada, mas também não era aquela saia justa da Belle Époque. Os casacos se tornam mais compridos e ficou muito popular o uso de cintos e de bolsos, vários bolsos nas peças, que era uma estética que vinha muito inspirada no uniforme militar, né? Onde você precisa ali ter um utilitarismo muito grande, com vários bolsos para guardar coisas. Então isso influenciou a moda que as pessoas usavam no dia a dia. Os grandes estilistas desse período eram Lucien Lelong, o Paul Poiret, o Mariano Fortuny. Chanel também já tinha sua loja nessa época, mas ela ainda não era muito conhecida. Bom, a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918 e quem achou que ia ficar tudo bem agora estava errado, porque foi a guerra acabando e começando a pandemia de gripe espanhola, que foi a pandemia que a gente teve antes de ter a de Covid, né, agora recentemente, que foi
Se a de Covid foi um caos, imagine o que era uma pandemia lá no início do século XX, quando não existia vacina, remédio, antibiótico, ciência, nada do tipo. Tudo era muito incipiente, então assim, a quantidade de mortes era cavalar. Foi uma coisa assim surreal. Não bastou morrer tanta gente na guerra, morreu muita gente de gripe espanhola entre 1918 e 1919. Aí, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, a gente tem um espaço aí de 20 anos que é conhecido como período entre guerras, que são as décadas de 1920 e a década de 1930. E esses dois períodos têm uma moda bem interessante, bem peculiar, e, na minha opinião, acho que é um dos períodos mais interessantes para se estudar. Os anos 20 foi uma década extremamente rica culturalmente. Você tinha uma efervescência cultural absurda justamente por esse histórico tão ruim de guerra, de pandemia. A galera chega nos anos 20 querendo viver como se não houvesse amanhã, porque de fato o pessoal não sabia se ia haver mesmo, se ia vir outra guerra, se ia vir outra doença que ia matar todo mundo. As pessoas simplesmente queriam viver loucamente, né? E de fato você tem muitas coisas surgindo, você tem o modernismo na arte muito forte, né? Inclusive tivemos aqui no Brasil a Semana de Arte Moderna de 1922. Você tem na dança e na música muitas novidades com o Charleston, o jazz. E na moda, a moda passa por uma ruptura completa e total, completamente diferente de qualquer coisa que ela já foi no passado. Lembra aquilo que eu falei no início do vídeo, que grandes crises aceleram mudanças? Foi justamente o que aconteceu aqui. Na década de 20, o espartilho foi completamente abolido, amassado e jogado na lata do lixo. Os vestidos ficaram retos e soltos, não tinha peito, não tinha cintura, não tinha quadril, nada marcado, era uma silhueta reta, longilínea. As saias encurtaram ainda mais, deixando o tornozelo completamente à mostra. Os cabelos também ganharam um novo corte, o corte à la garçonne, que hoje a gente conhece como corte Chanel, e até as joias também ganharam um novo ar, né? Tudo era em nome da praticidade e da modernidade. Então, se antes se usava aquelas gargantilhas super pesadas, cheias de joias, ou cheias de pedras preciosas, né? Agora, nos anos 20, se usa muito colares compridos, que você simplesmente põe pelo pescoço e já foi, né? Algo mais prático, que você não precisa de ninguém para estar colocando em você, que você simplesmente possa pegar, colocar no pescoço e já foi. Foi nessa década que a gente realmente entrou no século 20. Nos anos 30, toda essa empolgação, essa loucura, essa animação dos anos 20 esfriou completamente porque veio a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, que pôs um fim fatal à farra. E quando eu digo que é fatal, foi fatal mesmo, porque muita gente se suicidou quando viu que tinha perdido tudo quando a Bolsa de Wall Street quebrou. E aí, por isso, você poderia pensar que a década de 30 tinha tudo para ter uma moda sem graça e super austera, mas não passou nem perto disso. Essa época foi a era de ouro do cinema hollywoodiano. Foi quando os filmes mais bombaram, justamente por serem um entretenimento barato para as massas que precisavam de alguma fuga, de algum escapismo, de alguma coisa que fizessem elas rirem num período tão difícil como uma crise dessa. As grandes estrelas como Marlene Dietrich, Jean Harlow se tornaram as grandes ícones de estilo daquela década. Os filmes já eram falados, mas ainda em preto e branco, então não havia economia no brilho, nas texturas, nas peles e nos movimentos que os vestidos podiam ter, porque era isso que ia ressair na tela do cinema sem cores. A moda dos anos 30 é tipo assim, um glamour pé no chão. A silhueta volta a ser um pouco mais ajustada, nem de longe como era antes. Ela ainda tem uma estrutura bem longilínea, mas você já volta a marcar as curvas do corpo. Inclusive, nessa época, ficou muito popular o corte enviesado, que é o corte que você corta o tecido a 45 graus da linha da trama, e quando você faz o vestido, ele desce de uma forma que vai, assim, se moldando ao seu corpo, marcando as curvas, mas sem ser muito atochado. O comprimento curto se manteve para o dia a dia, para as produções mais casuais, afinal era muito mais confortável, e o longo ficou reservado realmente para a noite. Os cabelos curtinhos também se mantiveram, mas agora eles eram mais cacheados, tinham mais ondas, porque dava esse ar de glamour que a década pedia, e nos anos 20 eles costumavam ser assim mais lisinhos, né, para dar aquele ar andrógeno e moderno. E uma coisa interessante de se falar é que o cinema popularizou o decote frente única, deixando as costas nuas, que era assim
o must-have dos vestidos de baile dos anos 30. E apesar da moda da década de 30 ser um pouco mais conservadora quando comparada com a moda da década de 20, ela nem de longe vai ser tão rígida e tão austera como foi a moda dos anos 40. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939 e vai durar até 1945. São 6 anos de um conflito que vai ser ainda mais tenso do que o primeiro. As mulheres voltam a usar uniformes, indo para os seus mesmos postos de trabalho, mas agora tanto a Europa como os Estados Unidos têm que lidar com um racionamento ainda maior. Em 1941, 2 anos depois de ter começado o conflito, a França e a Inglaterra já começam a racionar as roupas e os Estados Unidos vai passar pelo mesmo processo a partir de 1942. O racionamento não restringia apenas a quantidade de roupas que uma pessoa podia comprar, mas sim o tipo de tecido. O couro, por exemplo, ficou super racionado, praticamente não se encontrava. E aí as marcas de bolsas, de malas, de sapatos tiveram que se reinventar. Daí, inclusive, nasceram grandes ícones, grandes hits da moda até hoje, como a bolsa bambu da Gucci. Durante os 6 anos da guerra, era comum que os governos na Europa colocassem propagandas ensinando como as pessoas poderiam reaproveitar, customizar as suas roupas antigas e até como fazer roupas usando cortinas. Para mim, fica muito claro que a moda sofreu muito mais na Segunda Guerra Mundial do que na Primeira. Não só porque o conflito foi mais longo, mas porque na Segunda Guerra Mundial, Paris foi invadida e tomada pelo exército nazista. E se o herói francês da guerra é Charles de Gaulle, o herói da moda, sem dúvida, é Lucien Lelong. Lucien Lelong, como eu falei no início do vídeo, era um estilista muito renomado, que teve grande sucesso ali na primeira metade do século XX, e na época da Segunda Guerra Mundial, ele era presidente da Câmara Sindical da Alta Costura de Paris. Esse órgão, que foi fundado ainda no século XIX, nasceu ali como uma espécie de sindicato dos costureiros e dos estilistas, e com o passar dos anos ele foi evoluindo até chegar ao grande órgão que ele é hoje, que regulamenta a alta costura lá em Paris. E basicamente é graças a Hitler que a alta costura é o que é hoje. Não que ele tenha dado alguma contribuição importante para a moda, não mesmo, mas o fato é que um dos planos dele era transformar Berlim em uma nova Paris. Tanto é que quando a Alemanha invade a França, né, eles levam diversas obras de arte de Paris lá para Berlim, fazem vários saques de várias coisas. E uma das coisas que Hitler queria era levar a sede da moda, da alta costura, a sede das grandes maisons de luxo de Paris para Berlim. Só que a moda, a alta costura, ela não faz parte só da cultura da França ou da sua economia. Ela faz parte do seu orgulho nacional. E basicamente a estratégia de Hitler era desapropriar o país de todos os seus símbolos culturais para deixar a nação rebaixada, desmoralizada, e assim fica mais fácil de você dominá-la. A mesma estratégia, inclusive, que muitos países europeus usaram para dominar suas colônias. Então, quando Lucien Lelong percebeu o plano de Hitler, ele rapidamente juntou todos os estilistas que compunham ali a Câmara Sindical da Alta Costura, quer dizer, a galera que tinha sobrado, que já não tinha fechado a maison, já não tinha, enfim, se exilado, reuniu a galera e falou: olha, a gente precisa aqui baixar agora uma lei, uma regra que impeça Hitler de tirar a alta costura daqui. E aí eles decretaram que alta costura só pode ser feita em Paris e ponto. E é por isso que até hoje a Semana de Alta Costura só acontece em Paris, e para uma marca se apresentar na Semana de Alta Costura, ela tem que ter um ateliê em Paris, mais especificamente no Triângulo de Ouro, e seguir um monte de várias outras regras que são estabelecidas. Em 1945, o ano que a guerra acabou, o termo alta costura passou a ser protegido por uma lei francesa. É quase como uma patente, sabe? Só quem pode dar o título de alta costura para uma marca é a Câmara Sindical da Alta Costura de Paris, vendo que essa marca cumpre todos os pré-requisitos que eles pedem. Aí você me diz: ah, Maria, mas a moça aqui do bairro, a loja aqui do bairro que faz vestido de noiva, bota lá na loja, não sei o que, alta costura. Tá errado, gente. Tá errado. Só quem pode usar esse termo é quem segue os preceitos da Câmara Sindical da Alta Costura. Pode dizer para essa pessoa que ela pode usar o termo alta moda, que é o que todas as outras marcas que fazem sob medida, mas não seguem os preceitos da alta costura, usam, Quando você faz uma roupa sob medida, Dolce & Gabbana, Versace, seja lá o que for, é um alta moda, não alta costura. Enquanto isso, em Londres foi fundada a Incorporated Society of Fashion Designers em 1942, que era um órgão ali
similar ao que seria a Câmara Sindical da Alta Costura, mas ainda era uma coisa muito pequena, incipiente, nasceu meio ali focado para mostrar para a população londrina inglesa que você podia usar aqueles aparatos de guerra, os uniformes, né, a coisa do utilitário, de uma forma bonita, legal, estilosa. Um dos poucos itens que não entraram para o racionamento durante a guerra foram os chapéus. Por isso que assim, esse vai ser o grande hit da moda dos anos 40. A gente vai ter chapéu de todo tipo, de toda cor, de toda forma, né? Vocês vão reparar que se vocês pesquisarem, tipo, moda nos 40, vocês vão ver que tem uns chapéus bem esquisitos, porque, gente, era a única coisa que as pessoas podiam, assim, inovar, ousar. A silhueta da década de 40, ela é bem quadrada, com os ombros largos, né? A saia fica um pouco mais curta ali, um pouco abaixo do joelho por uma questão de conforto. Os sapatos ficam bem pesados e os chapéus, assim, super criativos, o céu é o limite. E o ponto focal do look saiu do torso para as extremidades, então o foco estava sempre na cabeça, com chapéus que podiam ser super angulosos, né, ter umas formas diferentes, nos ombros, que tinham largas ombreiras acolchoadas, e nos pés com aqueles sapatos bem pesados, todo fechado, né, com os saltos mais grossos. E aí é que vem um contraponto interessante. Enquanto na Europa o mercado de moda tentava se adaptar aos trancos e barrancos, nos Estados Unidos, a moda deu um salto gigante. Mais uma vez, com as importações proibidas, o mercado americano é forçado a olhar para os seus próprios designers. Não tem mais roupa da Chanel, não tem mais roupa da Schiaparelli, não tem roupa da Lanvin. Então tem que olhar para os designers assim locais, americanos, e ver o que é que tem de bom. Só que o que vai mudar dessa vez para a Primeira Guerra Mundial é que agora a moda americana tem uma patrona, uma mulher que vai defender ela com unhas e dentes, que é a famosíssima Eleanor Lambert. Eleanor Lambert fazia parte daquele seletíssimo grupo da alta sociedade nova-iorquina e ela trabalhava com relações públicas e assessora de imprensa. Em 1939, primeiro ano da guerra, ela fundou o New York Dress Institute, que era uma instituição focada em promover os estilistas americanos, a moda americana, mostrar o que tinha de bom, etc. E foi ela que fundou o que viria a se tornar a New York Fashion Week. Em 1943, ela organizou a Fashion Press Week, que era uma semana de moda só com estilistas americanos e voltada especificamente para a imprensa de moda. Então, as apresentações, os desfiles aconteciam no Hotel Plaza, em Nova York, e a imprensa podia ver e noticiar e circular aquela informação nas revistas, e depois os compradores agendavam um outro momento para ver as peças e fazer suas compras. E aí, claro que com o passar dos anos esse evento vai evoluindo e mais tarde ele vai ser batizado de New York Fashion Week. Bom, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, mas a gente pode dizer que as coisas só voltaram a uma certa normalidade ali em 1948, 49, já definitivamente em 1950, talvez a normalidade já estivesse de volta, porque a gente teve o pós-guerra aí, que é tão duro quanto a própria guerra, né? Porque é a hora que você tem para arrumar a casa. Então, as grandes capitais da Europa, Londres, Paris, tinham sofrido muito com a guerra, tinham sido bombardeadas, tinha ainda destroços no chão, um desemprego absurdo, fome, sem falar do racionamento que continuou alguns anos depois da guerra ter acabado. Enquanto a guerra foi uma enorme oportunidade para a moda americana, para ela se sobressair, na França, as coisas levaram um pouquinho mais de tempo para voltar ao seu ritmo usual, porque afinal todo mundo ficava pensando, como é que a gente vai fazer alta costura agora? Depois de uma guerra ter passado, como é que a gente vai gastar dinheiro com roupas, com bordados, com tecidos caros, quando tem a maioria da população está desempregada, muita gente sem ter o que comer. E claro que a gente sabe que o fator moda é muito importante economicamente para a França, então ela ia ser essencial para essa retomada econômica, geração de emprego, mas os grandes designers de antes já não estavam mais lá. Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, muita gente tinha se exilado, muita gente tinha fechado suas maisons durante a guerra. E não seria nenhum grande nome do passado que iria restaurar, ressuscitar a moda francesa. Esse herói foi o então desconhecido Christian Dior, que realmente pôs um ponto final na moda de guerra quando apresentou a sua primeira coleção em 12 de fevereiro de 1947
e aí ele mudou o rumo da moda, pelo menos pela próxima década. Mas isso é assunto para outro vídeo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e ficado claro para vocês como a moda realmente sofreu mudanças muito importantes durante esses 2 períodos de conflito grande, né, e de guerra. E agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram. E se você quer continuar essa história para saber como o Christian Dior realmente salvou a moda francesa, já tem vídeo aqui no canal contando a história dele, então eu super aconselho que você vá direto assistir para você entender a história completa. Um beijo!